Vamos falar sobre inocência, meu povo? Ser inocente? Você acha que você é? Você acha que você não é? Qual o seu julgamento sobre você? Se é a sua primeira vez aqui no canal, já te convido a se inscrever, deixar seu like, seu comentário. Toda semana a gente conversa aqui sobre assuntos profundos. E semana passada eu prometi. E aí eu falei, onde que eu fui amarrar meu burro, Jesus? Porque é um assunto muito desafiador para mim. Porque, assim como você, eu tenho quase certeza que você também sente isso. Eu tenho muita dificuldade em me ver como inocente. E, portanto, aos meus irmãos. O que está me ajudando para a gente fazer esse vídeo? Vamos voltar lá na base de Um Curso em Milagres. No livro de exercícios, na introdução, Jesus fala: você pode não acreditar nas ideias, você pode não gostar das ideias, você pode resistir até, não é com essas palavras não, tá, gente? Porque eu não tô lendo. Algumas delas você pode resistir ativamente. Mas não é pedido que você analise as ideias, você discuta as ideias, é pedido que você faça o quê? Aplique as ideias. Aplique. Então, acho que é um bom embasamento aqui para o nosso vídeo, para o nosso tema, porque muitas das coisas que eu vou falar, o ego vai gritar. Ele vai falar, você tá louco? Você é pecador, amor. E Jesus está falando pra gente que é completamente o contrário. Completamente. Eu tô fazendo as sessões, eu tô no grupo de lições do julgamento final. Mas não vou começar por ele, vou começar pela pergunta 15 do Manual de Professores. Cada um será julgado no final? E aí ele fala, será sim, ninguém pode escapar do julgamento final de Deus. Quem poderia fugir da verdade para sempre? Mas o julgamento final só virá quando não for mais associado com o medo. Quem tem medo de queimar no mármore do inferno? Quem é que é dessa época do clone? Sei lá. Lembra de queimar no mármore do inferno? É. Então, não vai ter julgamento final enquanto a gente tiver medo desse julgamento final. Mas sente só qual é o julgamento final de Deus. Ó. Eu vou ler um pouquinho acima, tá? O tempo para à medida que a eternidade se aproxima e o silêncio cai sobre o mundo, para que todos possam ouvir este julgamento sobre o Filho de Deus. Abre o coraçãozinho para receber aí, nessa quietude. Tu és santo, eterno, livre e íntegro, para sempre em paz no coração de Deus. Onde está o mundo e onde está o pesar agora? Jesus nos conhece muito bem, né? Então ele continua. É esse o teu julgamento sobre ti mesmo, professor de Deus? Acreditas que isso seja totalmente verdadeiro? Não. Ainda não. Ainda não. Mas essa ainda é a tua meta. A razão pela qual estás aqui. A tua função é preparar-te para ouvir esse julgamento e reconhecer
que ele é verdadeiro. Um instante em que acredites completamente nisso e passarás além da crença para a certeza. Não julgues, pois julgues apenas a ti mesmo, e assim adias o julgamento final. Qual é o teu julgamento do mundo, professor de Deus? Já aprendeste a ficar de lado e ouvir a voz do julgamento em ti mesmo? Ou ainda tentas tirar dele o papel que lhe é devido? Aprende a aquietar-te, pois a sua voz é ouvida na quietude. E o seu julgamento vem a todos os que se põem de lado a escutar em quietude e a esperar por ele. Nossa. Eu sinto de continuar um pouquinho mais nossa leitura antes de comentar. Tu, que às vezes está triste e às vezes com raiva, que sentes que o que é devido a ti às vezes te é negado, e que os teus melhores esforços esbarram em falta de apreciação e até desprezo. Abandona esses pensamentos tolos. São por demais pequenos e insignificantes para ocupar a tua mente santa por mais um instante que seja. O julgamento de Deus espera por ti para liberar-te. O que pode o mundo te oferecer, independentemente do teu julgamento sobre as dádivas mundanas que prefiras possuir? Serás julgado e julgado em justiça e honestidade. Não há enganos em Deus. Suas promessas vêm com certeza. Lembra-te apenas disso. Suas promessas garantiram que o seu julgamento, e apenas o seu, será aceito no final. É tua função fazer com que esse fim seja breve. É tua função guardá-lo junto ao teu coração e oferecê-lo ao mundo todo para mantê-lo a salvo. Jesus tomar conta. E ele toma mesmo, né? Como eu costumo dizer. Porque quão distante tá aí o seu julgamento de si mesmo e do mundo. Porque o que a gente julga no mundo nada mais é do que um julgamento sobre nós mesmos. O outro não existe. Que tá ali. Lendo essa sessão mais cedo, eu me emocionei muito. Porque eu fiz isso que ele pediu, né? Aprende a aquietar-te, pois a sua voz é ouvida na quietude. E quando a gente ouve a voz dele, a gente fica em paz. E esse lugar de paz está sempre disponível. E é o lugar da nossa inocência, né? Fausto, você falou que ia falar sobre inocência. Nossa. O único lugar que eu consigo acessar essa inocência é realmente deixando ele vir, me tirando da frente,
e acessando essa parte divina em mim, que está em você também, que está em todos nós, porque nós somos nós somos parte de Deus. Nós somos o Filho de Deus, mas a gente está muito esquecido disso. Muito esquecido. Uma parábola que me ajuda muito quando eu estou muito esquecida é a parábola do filho pródigo, né? A gente se vê com tanto erro e a gente tem tanto medo da punição do pai. Como é que eu vou voltar para casa? Eu gastei tudo que ele me deu? Eu desperdicei o que ele me deu? Como é que eu vou voltar para casa? Com que cara eu volto para casa? Nossa, mas estou aqui comendo comida do porco. Os empregados do meu pai comem uma comida mais decente. Vou lá pedir um emprego para ele. Fala, pai, desculpa, errei. Tem como você me arrumar um emprego? Porque tá pesado aqui. E aí, quando eu tô chegando, ele já faz uma festa. E ele já vem com anel e com túnica e mata o bezerro. É o bezerro, gente, talvez seja outro animal, não lembro. Mas chama todo mundo porque ele tá muito alegre por eu ter voltado para casa. E essa volta ela é certa. Não tem erro, né? Eu li aqui para vocês. A promessa de Deus é verdadeira. Não tá mentindo pra gente. Mas a gente tá mentindo muito pra gente mesmo. Falando que a gente é pecador, que a gente tá errado. Pegando um chicotinho, ó. E nos chicoteando o tempo todo. E aí, olha o que ele fala lá no... O que eu li para vocês estava no manual de professores, né? Mas no livro de exercícios, na parte 2, no texto 10, o que é o julgamento final, olha uma outra forma. Este é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu filho santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado. Tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Sou o teu pai e tu és o meu filho. Você viu que ele chamou a gente de inocente ali, né? Você lembra que quando Jesus, daquela passagem clássica da mulher adúltera, quem está livre de pecado, que atire a primeira pedra. E aí o que Jesus fala com ela? Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não voltes a pecar. E é lógico, gente, que ao longo desses 2000 anos, muito do que Jesus disse foi extremamente distorcido, né? E essa nossa noção de pecado é uma dessas coisas. Porque para ele é só um erro. É só um erro. Eu costumo falar que Deus está lá, o Espírito Santo, sei lá. Deus está achando que a gente está dormindo, né? Então, assim, minhas crianças estão tudo dormindo aí. Tadinha, tá tendo pesadelo. Mas o Espírito Santo que toma conhecimento desse sonho aqui em que a gente vive. Ou quando a gente está observando criança brincar. Já viu criança brincar? Ela tá lá, ela chora por causa de um brinquedo, depois ela distrai, vai para outro, vai largando os brinquedos. E a gente só observa. Espera, orienta quando precisa, mas assim, né? Deixa ela brincar. Direciona para que ela evite os brinquedos com as pontas afiadas, porque numa outra passagem Jesus fala com a gente, né?
que está na hora do curso de um curso milagre dessa passagem, que está na hora, quem sabe, da gente largar os nossos brinquedos de pontas tão afiadas, porque eles são perigosos, eles nos machucam. Mas a gente está só brincando. E a gente esquece de rir, né? Olha eu aqui, toda séria. Obrigada, Jay. Toda séria. E a gente só precisa lembrar de rir. Porque é a nossa natureza, a inocência, né? A criança tá lá rindo. Por que a gente não tá? Por que a gente leva tão a sério isso tudo aqui? E a gente acha que faz coisas incorrigíveis. Quando a gente só precisa parar de dar realidade para isso, para essa culpa, para esse medo. E a gente não dá conta de fazer isso sozinho, claro. E é por isso que o nosso professor interno pede pra gente se aquietar. E o meu convite para você agora é esse. Respira profundamente. Percebe que só de você focar na sua respiração, trazer ela mais profunda, deixar o ar vir até o baixo ventre antes de soltar. Percebe como você já fica mais em paz. Como esse lugar de quietude já é